Estamos no ano do discipulado, filhos maduros, e vamos continuar a série que estamos ministrando sobre o discípulo de Jesus. Na semana passada, vocês viram aqui com o Vitor que um discípulo, ele vive em santidade, né? E nós sabemos e temos refletido, na verdade, qual é o propósito da igreja aqui na terra. E todos nós sabemos que a resposta para isso está em Mateus 28:19, que declara que o propósito da igreja, que somos nós, é de fazer discípulos. E em toda a sua peregrinação aqui na terra, Jesus nos ensinou muito. Jesus ensinou, ele veio e ensinou, ele curou, ele deu de comer, mas o principal foco dele era formar discípulos saudáveis. Ele sempre estava ali com os discípulos. Ele não negligenciava esse tempo de discipulado com aqueles que iriam estar implantando a igreja aqui na terra. E como igreja nós devemos ter o foco de transformar pessoas comuns em discípulos de Jesus. Porque discípulo quer dizer aquele que segue. E não só que segue, mas aquele que quer viver como. E como nós podemos identificar um verdadeiro discípulo de Cristo? E nós aprendemos que a chave é observando os seus relacionamentos. Por quê? Porque a fé cristã é uma fé relacional. E durante toda essa série nós já vimos que um discípulo de Jesus vive uma vida de rendição. Foi o nosso primeiro tema. Na semana passada com o Vitor, vimos que um discípulo de Jesus vive em santidade. E hoje nós veremos que o discípulo de Jesus conhece a si mesmo. E então nós vamos mergulhar nessa temática, que retrata a terceira mensagem desta série. E eu queria que, se você estiver aí com a sua espada, você abrisse aí em Romanos, capítulo 12, versículo 3, para quem trouxe aí a sua espada. Eita, glórias. Obrigada, Samuel. Romanos 12, 3 diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Em Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Queridos, o nosso versículo-chave vai ser Romanos 12, como tem sido durante toda essa série. É importante nós entendermos quem nós somos. E a pergunta é: você conhece a si mesmo? Você já fez essa pergunta? Você se conhece a ponto de, se eu pedir para você escrever a sua biografia, você tem capacidade de se autodescrever? De forma fiel? Como você se vê e como os outros te veem? E geralmente quando a gente quer conhecer alguém, a gente começa a perguntar, né? O que é que você faz? Não é assim? Onde você nasceu? Você é formado em quê? Qual o time de futebol que você torce? Isso aí é para os meninos, né? Geralmente, né, gente? Quantos anos você tem? Gente, mas essa pergunta é meio capciosa, né? Tem gente que não gosta, né? Eu não tenho problema com isso. Eu até brinco.
Mas cuidado, né? Porque tem gente que realmente não gosta. Aí você, em vez de criar ali uma ligação, você vai dizer, para que ela quer saber minha idade? Uai. E a gente, quando tem mais intimidade, a gente quer saber mais coisas, né? O que é que tu gosta de comer? Quais são teus sonhos? A gente pergunta assim, o que é que está pegando, né? O que é que te magoou? O que é que te entristeceu? Por que você está agindo desse jeito? O que é que está acontecendo? Então a gente começa a tentar entender o que é que o outro está passando. Então, isso revela uma percepção, né, diferenciada do outro. Porque muitas vezes a gente não conhece a pessoa e a gente já cria um pré-conceito. Não é assim? E é muito engraçado. Às vezes na intercessão chegam algumas coisas. Ah, mas você não sabe. Eu digo, gente, por trás disso tem uma história. Sempre tem uma história. Por isso que as pessoas agem como agem, são como são. As histórias por trás das pessoas revelam verdadeiramente quem elas são. Ou por que elas estão agindo daquela maneira. Mas quando nós verdadeiramente temos uma percepção clara de nós mesmos, a gente consegue, digamos assim, seguir o fluxo, seguir o caminho, não é verdade? Com mais facilidade. Mas e quando nós não temos essa percepção clara de nós mesmos? Ou quando às vezes colocamos algumas coisas debaixo do tapete, ou quando não somos honestos com nós mesmos. Eu digo isso porque eu já vivi isso. A gente se esconde atrás de várias coisas, não é assim? Ah, eu não gosto, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Claro, tem caráter, tem personalidade, tem muita coisa envolvida, certo? Mas tem muita coisa que reflete aquilo, as experiências e os ambientes nos quais nós vivemos. Mas existem algumas questões que são fundamentais para que eu verdadeiramente me conheça. E quando a gente olha para essas questões, aí a gente começa a perceber de que aquilo que realmente a gente tinha a imagem de nós mesmos, ou que os outros tinham, não reflete aquilo que nós somos de fato. Ou aquilo que Deus projetou para nós. Quem sou eu? A que lugar eu pertenço? Ou o que fazer com a minha vida? Eu lembro que quando eu estava... todo mundo aqui passa por uma crise de identidade. Eu não fui diferente. E eu ganhei um livro... Eu recebi um livro emprestado e a pessoa disse assim, leia esse livro, ele vai abrir muito a sua mente sobre quem você é. E esse livro é chamado Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Eu acho que alguns aqui já leram, né? É um livro fantástico, que você começa a refletir verdadeiramente quem você é. Qual o seu propósito? Porque muitas vezes a gente está assim, Senhor, você me criou por quê? Por que eu estou aqui? Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais fazer isso. Por que isso acontece comigo? Por que isso não acontece? Não é assim? E a gente começa a entrar em crises existenciais. Às vezes, para que eu nasci? Não é assim? E esse livro... você tem que fazer a leitura dele um dia de cada vez. E você tem tarefinhas para fazer. E é bem interessante, porque essas tarefinhas nos fazem refletir. Eu gosto muito de escrever. E quando você começa a escrever respondendo às perguntas de forma honesta, você começa verdadeiramente a se perceber.
quem você é de fato. Ou para o que você foi criado. Quem te criou? Ele verdadeiramente te conhece. E que esse propósito vai além daquilo que a gente está imaginando. Porque muitas vezes não conhecemos os caminhos que o Senhor está nos levando ali. Ou por que algumas coisas estão acontecendo. E na verdade Deus está nos moldando. Deus está trabalhando. Mas eu tenho que ser honesto. E a primeira pergunta, quem é você, revela a nossa identidade. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, quem é você? Você sabe quem você é de fato? Queridos, quem é você retrata a nossa identidade. Porém, essa identidade foi deturpada lá no Éden, quando Adão pecou. Quando ele pecou, ele deturpou essa nossa conexão com Deus Pai. E aí a gente não começa a se ver mais como filho. E muito menos a gente se vê como alguém que foi criado por Deus. Muito menos a sua imagem e semelhança. E aí a gente não consegue perceber. E aí vem Satanás e começa a inculcar na nossa mente. Ah, porque você não é amado, você não é querido, você não é compreendido, você não é o preferido, você não é merecedor. E você começa a estabelecer níveis comparativos com os outros. Ah, porque fulano faz melhor que eu. Porque fulano canta melhor que eu. Porque fulano... Não é assim? Porque fulano não sabe fazer, eu não sei. E daí a visão que Deus estabeleceu sobre nós começa a ficar totalmente embaçada. E aí o que é que a gente faz? A gente começa a se moldar aos padrões do mundo. E ao que ele diz que nós somos. E usa pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não é assim? Porque muitas vezes fomos criados em ambientes que dizem assim, você não presta, esse menino não para, esse menino é danado. Não é assim? Você não vai dar para nada. Porque você é isso, porque você é aquilo. Porque você não sabe fazer nada, você é todo desengonçado. E aquilo começa a fazer parte da nossa estrutura. E nós começamos a acreditar nessa mentira. E aí, nesse meio, vem inseguranças, vem medos. E a gente deixa de acreditar naquilo que Deus diz sobre nós. Guarde isso aí que a gente vai ver mais na frente. Então, preste atenção. Satanás vai lá, tenta Eva leva Adão a pecar, Adão peca também. E mancha toda essa identidade nossa de filho. E carregado nessa identidade vem o quê? A segunda pergunta. A que lugar você pertence? Que reflete o nosso senso de pertencimento, que foi perdido lá na queda. Porque no plano original, Deus queria que Adão e Eva desfrutassem da presença dele. Porque a palavra diz que ele vinha e passeava com eles ali, não era não? Lá no jardim. Ali, olha, na alvorada, eles queriam estar ali, ó. Passeando, encontrando, conversando, contemplando a criação. Isso era o relacionamento perfeito. Sem preocupações. Tudo que eles precisavam estava ali. Tudo. Eu estava conversando com o Deizinha, ela disse, eu tenho um sobrinho que dizia, quando eu encontrar Adão, ele vai ver.
Bem pequenininho ele era. Quando ele ouvia a história, quando eu encontrar ele lá no céu, ele vai ver. A consciência do amor e da paternidade, ela existia ali no Éden. Mas o pecado foi quem retirou essa realidade. E hoje, sabe o que é que nós vemos? Nos vemos assim como pessoas buscando por pertencimento. E o pior, por aceitação. Não é assim? Às vezes a gente quer fazer parte de um grupo. Porque fulano tem que me aceitar. Hoje a gente vê muitos jovens querendo se moldar. O jovem, isso é não sei o quê, que tem que andar não sei como. Com um casaco, todo de preto, todo não sei o quê. Não é assim? A Shirley está rindo que a Shirley lida com isso, né? Gente, que loucura! Por que eu tenho que me moldar a algo que não tem a ver com aquilo que Deus criou? E como é que a gente faz isso? Por isso que eu acabei de falar. Aí a gente se mete com grupos ideológicos, religiosos, políticos, time de futebol, fã-clube, influenciadores famosos. Nós já falamos aqui sobre ser influenciado, mas ser influenciado por Jesus. Não é pecado você admirar alguém e as qualidades de alguém, amém? Mas você tem que querer se parecer com Jesus. Ser discípulo é se parecer com Jesus. E eu não posso me parecer com Jesus se eu não me relaciono com Ele. Se eu não me relacionar com Ele, eu não vou me parecer. E sabe como é que eu me relaciono? Orando e lendo a palavra. E vivendo a palavra. A gente cansa de dizer isso. E hoje eu estava ouvindo um podcast. E saiu, eu não lembro assim a estatística. Mas o pastor estava dizendo que... Ele disse, você sabia que foi feita uma pesquisa e a maioria dos cristãos evangélicos não leem a Bíblia toda? Eles não conseguem. Satanás não vai querer que você leia a Bíblia. Porque a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade... Estão fraquinhos, então. Conhecereis a verdade e a verdade... Queridos, é simples. E nós já dizemos aqui, já foi dito isso aqui várias vezes. Se você não se disciplinar, porque discípulo tem a ver com disciplina também. Disciplina. Muitas vezes queremos pertencer a algo maior do que nós. Eu declaro que a partir de hoje você vai querer se parecer com Jesus. Você vai querer ser uma cópia de Jesus. Amém, casa? A terceira pergunta é: o que fazer com a sua vida? Eu tenho que ter a identidade restaurada. Eu tenho que ter senso de pertencimento. E deixa eu lhe dizer, você é cidadão do céu. A sua vida aqui é só passagem. A vida é um sopro, queridos. Tá pensando que vai levar tesouro para o céu? Leva não. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Essa é a única verdade que nós sabemos. Não leva. Não pense. Você luta pelo quê? Quantas vezes você tem usufruído daquilo que Deus tem derramado sobre você? Sobre a sua casa, sobre a sua família. O que fazer com a sua vida? Essa é uma pergunta que com a queda afetou o quê? O senso de propósito. Porque o homem foi criado para adorar a Deus. Mas o pecado veio e distorceu.
Esse propósito ele se perdeu e o ser humano passou a adorar a si mesmo e aos seus desejos. A maturidade espiritual passa por entendermos bem nossa identidade, nosso ambiente de pertencimento e nosso propósito. E quando você não sabe isso, as pessoas se tornam extremamente críticas, se sentem inseguras, rejeitadas e indignas, porque não entendem quem podem ser em Jesus. Antes de fazer algo para Deus, precisamos saber quem nós somos nele. Então você tem que ser verdadeiro. Você pode sair daqui hoje e dizer: quem sou eu? Você tem que falar a verdade sobre você. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas para quem não estava, reforçando, às vezes a gente faz alguns treinamentos. E nesse treinamento, quando a gente lida com a equipe, a gente tem que saber com quem a gente está lidando. E eu aplico um esqueminha lá, um diagnóstico, e peço para cada um colocar os pontos fortes e os pontos fracos de como ele se vê. E é interessante, porque de pontos fortes, às vezes vem uma listinha de 3 pontinhos. E de pontos fracos vem uma relação, uma lista de feira, com 10 itens para lá. E aí o pessoal fica tudo apavorado. Eu disse: meu Deus, como a gente se enxerga. Mas é muito difícil nós enxergarmos as virtudes que nós temos. E temos virtudes. Mas por não estarmos vivendo essas virtudes, nós deturpamos a imagem sobre nós. E não conseguimos nos ver como pessoas que têm muitas virtudes. E aí a gente pede: como é que você vê o outro? Aí o outro: eu vejo fulano assim. Aí eu nunca me vi assim. Então, porque o pecado deturpa o verdadeiro desenho que Deus fez para nós. Se eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus, menino, olha, pensa que jardim lindo aqui. Só tem gente linda. Só tem gente bonita. Por quê? Do jeitinho que Ele lhe fez, com a cor da sua pele, com o jeitinho do seu cabelo. Alguns mais fofinhos, alguns mais fininhos. Foi Deus que Ele fez assim, perfeito. Amém? Esse é você. Não permita que o mundo diga o contrário. Existe um padrão para enlouquecer as pessoas. Não é o seu padrão, muito menos o que Deus desenhou para você. Amém? A questão maior não é como você se vê, mas como Deus vê você. Sabe como é que Deus lhe vê? Em Cristo, você é um filho amado. Diga: eu sou filho amado. Em Cristo, você pertence a uma família espiritual. Digam: em Cristo eu pertenço. Em Cristo eu tenho propósito na minha vida. Esse é você. Você foi desenhado da melhor forma. Mas atenção. Ter um conceito equilibrado de quem você é, de acordo com a fé em Cristo Jesus, de acordo com a verdade de quem somos nele, é um mandamento bíblico, não é uma sugestão. Então, cuidado também. Por quê? Vamos para o primeiro tópico. Para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, o que é que você tem que fazer? Desenvolva um olhar honesto. Seja honesto com você. Eu sempre ensino as meninas, as meninas da intercessão lá, digo: escreva o que você está sentindo. Porque quando a gente escreve, que a gente vai ler, a gente percebe o que está acontecendo em nós. E se você começar a colocar qualidades,
Você vai começar a ver e depois você vai achar muitas outras. Romanos 12:3, na última parte, diz assim: tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Porque uma visão desequilibrada de si também traz problemas. Sabe por quê? Quando você pensa que é mais do que qualquer outra pessoa, isso. Quando você pensa que é menos do que qualquer um outro, isso é sentimento de inferioridade. E ambos fazem você errar o alvo. Por quê? Porque ambos os sentimentos têm raiz no orgulho. Ambos. E Deus se opõe aos orgulhosos, diz Tiago 4:6. Ele não gosta dos orgulhosos. Você tem que parar e ser honesto com você. Como é que você está sendo? O foco é apenas em si, na sua autoimagem e afirmação de outras pessoas. Quem é esse? O orgulhoso. Ele só olha para si. O que é que o povo vai pensar de mim? Mas não tem relacionamento profundo com Deus. Não consegue ser verdadeiro com Ele mesmo. E aí, eu digo, são as pessoas que usam máscaras. Aí as máscaras. Eu nunca vi tanta realidade naquela pandemia. Tinha hora que eu olhava assim, eu disse, meu Deus, Deus ministrou muito ao meu coração. Porque você às vezes não consegue perceber quem é a outra pessoa. É ou não é? Que situação. Quantas máscaras nós colocamos para disfarçar quem verdadeiramente nós somos? Há pessoas mais focadas em preservar a sua imagem do que lidar com a realidade de quem elas são. Ao orgulhoso que esconde sua insegurança por meio da soberba, Deus ordena que não pense de si mais do que deve. E esse sentimento não pertence a qualquer outra pessoa. E o orgulhoso, geralmente, quando a gente vai falar com ele, ele já... Epa, não é assim não. Às vezes não deixa nem você falar. Nem escuta. Nem escuta. Deus se opõe aos orgulhosos. E para os rejeitados, que pensam que são indignos e que não têm valor, sofrendo com uma baixa autoestima, a esse, sabe o que é que Deus diz? Pare de se ver definitivamente pelos seus olhos ou de outros. Comece a se olhar pela lente de Deus. Se você não se olhar pela lente de Deus, você sempre vai ter um olhar deturpado. Querido, se você olhar para o outro com os seus olhos, você vai ver o outro com os olhos da carne. Mas se você vê o outro com a lente de Deus, você vai ver aquilo que Deus enxerga. E sabe o que é que Deus enxerga? Um filho. Um herdeiro e um co-herdeiro em Cristo Jesus. E tem promessa para filho. Tem promessa para discípulo. Estou falando com filhos aqui? Quando entendemos quem somos em Deus, tudo começa a mudar. Jesus restaurou na cruz o caminho ao Pai e nos devolveu essa fonte original da identidade. Temos novamente um parâmetro de medida original e perfeita. E que podemos nos espelhar, buscar e parecer. Isso requer o quê? Intencionalidade e dependência com o Espírito. Agora você pode e deve olhar para Ele, para Cristo, e não para esse impostor que sua mente tenta criar. E qual exercício você tem que fazer? Tem gente que não gosta de se olhar no espelho.
Mas quando você se olha e você diz, eu sou filha, e você começa a admirar aquilo que Deus fez, não importa as marcas que você teve no caminho. Eu fiz uma reunião, e nessa reunião eu trouxe um texto. Ô Bianca, tu pode pegar meu celular aí? Um texto, eu vou ler para vocês, que o Espírito me mandou fazer isso agora. E esse texto fala de uma técnica japonesa. E um dia desse eu li para uma pessoa numa mesa que eu estava. E esse texto falou muito ao meu coração. Eu estava com uma família que está muito marcada, com várias situações, vários problemas, mas queridos, Deus restaura. Deus restaura o vaso. Essa técnica, eu não sei se eu sei falar, tá, gente? Deixa eu ver o nome dela aqui. É uma técnica Kintsugi. É uma técnica onde os japoneses pegam vasos rachados e para que ele cole esses vasos, eles têm uma técnica que colam com ouro. E eles não escondem a fissura, ele deixa a fissura exposta e aquele ouro começa a refletir. E aquela peça se torna muito mais valiosa, escute só, muito mais valiosa do que o que era antes. Essa arte, onde o ouro não esconde a fissura, mas a torna o ponto mais precioso da peça, Deus derramou sobre você a glória dele nas áreas onde você mais sangrou. E agora, o que um dia foi ruptura, hoje é brilho. Você crê nisso? Você crê que Deus pode pegar a sua marca, aonde está sangrando, e Ele pode restaurar, e Ele pode colocar e colar com ouro, e essa sua dor ser o seu ministério, essa sua dor é o propósito na sua vida, para que você gere filhos, para que você gere discípulos. E nada, nem ninguém pode impedir aquilo que Deus já desenhou para você. Tenha uma visão bíblica e equilibrada de si. Foi Deus quem te formou para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo. Segundo ponto, cumpra seu papel na família de Deus. Romanos 12, 4, 5. Lá no último versículo diz: cada membro está ligado a todos os outros. Essa é uma igreja que sua missão é conectar você a Deus, ao outro e a si mesmo. Existem duas grandes metáforas bíblicas para a igreja. Ela é chamada de o corpo de Cristo e de família espiritual. Ambas falam sobre pertencimento e de conexões profundas. Mas por causa do pecado, nossos relacionamentos têm sido marcados. E por isso vem comparação, vem competição, vem sentimento de inadequação, vem medo de intimidade com Deus. E o pior de todos, o isolamento. E isso nos afeta. Porque Adão e Eva, quando pecaram, eles fizeram o quê? Se esconderam da presença de Deus e se isolaram. Quando entendemos o que é ser igreja, somos levados a vencer todas essas mentiras. Nós fomos feitos para nos reunir. Porque a palavra diz que quando um irmão está fraco, o outro vem para quê? Um cordão de 3 dobras não se rompe fácil.
Não fique só, queridos. A solidão não é de Deus. Solitude é importante. Solitude, você vai para um lugar quieto. Você vai apagar todas as vozes e ouvir a voz de Deus. Mas solidão não é. Nossa realidade espiritual não condiz com isolamento. Somos parte de um corpo espiritual e cada membro deste corpo está ligado um ao outro. A gente canta, né? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Vivendo, eu preciso de ti, precioso. Vocês estão cantando muito fraquinho, viu? Eu sei que tem gente aqui que sabe. Queridos, estamos unidos pelo sangue de Jesus, que restaurou completamente o relacionamento do homem com Deus e do homem com o próximo. Não fique isolado. Nas suas maiores lutas, você tem que se achegar a alguém que te ajude. Amém? Olha o que diz Hebreus 10, 25. Acho que nem está aí. Acho que não, nem sei. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume. Não. Esse fui eu. E não deixemos, toda vez que eu vejo, né, gente, eu vou lá e insiro alguma coisinha. Olha o que diz Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Querido, é tempo de nos ligarmos. É tempo de nos reunirmos. É tempo de nos congregarmos. Na família, há cura e há crescimento. Sabe por quê? Porque a família nos mostra nossos pontos cegos. A família espiritual é um lugar de crescimento, de referência e de aprendizagem. O orgulho sempre está ligado ao isolamento. Não se isole. Lute contra isso. Aqui somos casa. Esse nome não foi à toa. Casa fala de família. Somos família. Uma família para pertencer. E o terceiro e último ponto, para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, descubra e exerça seus dons espirituais. Romanos 12, do 6 ao 8 diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O fato de sermos únicos e que Deus nos deu dons únicos deve nos trazer um senso de responsabilidade. Você é necessário. Você é necessário para esse ministério. Você é necessário onde Deus te plantou, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua faculdade. Por quê? Por causa das suas habilidades, das suas experiências, dos seus pontos fortes. E ao mesmo tempo depende das habilidades, experiências e pontos fortes do irmão. Sabe por quê, queridos? Todo mundo se completa. Porque somos corpo. Não vivemos sozinhos e o propósito de Deus para nós é para que um complete o outro. Sabe por quê? Tem órgão que quando para de funcionar, o outro é sobrecarregado. Não é assim? Sim ou não? Quem é da saúde aqui? Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Quando um órgão para de funcionar, o outro... Se você machuca um braço e está só fazendo força no outro, o outro vai... Se você não treina,
o outro vai sentir logo, logo. Assim é o corpo e é a equipe. Quando a gente fala de equipe, quando você falha, você coloca todos no mesmo barco. Decida pertencer à sua igreja família. Encontre seus ministérios e sirva com amor. Participe dos movimentos espirituais dessa família. Aqui nós temos jejuns, aqui nós temos oração, aqui nós temos vigília, aqui nós temos nas alturas. Aprofunde-se na palavra e na visão da sua igreja. E é interessante que nós temos esses movimentos aqui. Temos conexões, não é? Mas às vezes tem gente que chega para a gente e diz, mas vocês não tem culto dia de semana, não? Tem culto de oração? Temos. Temos culto de oração, quinta de manhã. Tem nas alturas, uma vez por mês, onde consagramos todo o mês. É o lugar que você devia estar. Temos conexão. É o nossa escola bíblica. Porque tem gente que pergunta, você não tem escola bíblica? Não, temos sim, nas conexões. Não estou conectado, não consigo me conectar, eu não consigo ir presencialmente. Tem online. Tem de mulheres, tem da Deizinha aqui. Queridos, a gente só não aprende, a gente só não se conecta se a gente não quiser. Instrumento tem assim. Leve a arca para sua casa. Eu queria muito que tivesse uma conexão na minha casa. Estamos precisando. Abra a sua casa, seja um anfitrião. Mas eu não tenho como, eu não me sinto segura, mas tem gente que vai lá e faz. Amém? E assim você vai conectando, você vai ali, criando liga, criando relacionamento e conexões. Pare de dar desculpas para si. Deixe de argumentar e põe a mão na massa. Por tudo a gente quer dar uma desculpa. Os campos estão cheios, precisando de pessoas, precisando de Cristo na vida delas. Carlos orou aqui, o povo está aí se perdendo. Pare de se dispersar. Pare de se distrair, observe e ouça. Pare e corra atrás. Pare de correr atrás de coisas inúteis e foque no que Cristo está mandando você focar. Amém? Enquanto a promessa não vem, é porque Deus quer te ensinar. Mas eu queria estar assim. Querido, você está fazendo o quê para estar assim? Ou assado? É sobre quem você é em Cristo. E sabe por que às vezes a gente encontra tantas pessoas cansadas? Porque você está fazendo aquilo que Deus não determinou que você fizesse. Pare de lutar com as suas forças. Se você quer que o outro mude, mude você primeiro. Se você quer que seu marido mude, mude você primeiro. Se você quer que sua mulher mude, mude você primeiro. Se você quer que o seu filho acompanhe a Cristo, mude você primeiro. Se você quer que o seu liderado lhe acompanhe, mude você primeiro. Pare de argumentar, pare de dar desculpa. Olhe para você e veja. Seja honesto com você. O que você está fazendo? É tempo de realinhar a rota. Pare de dar desculpa e se posicione como filho. Você é a criação mais perfeita de Deus. Olha o que diz o salmista, para você não ter dúvida. Concluindo tudo isso que nós falamos aqui. Salmo 139, 13 e 14 diz:
Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Querido, queria que você ficasse em pé. Preste atenção. Não desfoque. Não desfoque. Ver a nós mesmos e colocar em prática é viver. O que disse Chip Ingram, quando ele criou lá a Bio. A Bio, B-I-O, B de busque a Deus diariamente, I de invista em sua família espiritual, O de obedeça ao chamado de Deus para a missão. Queridos, Deus criou você de forma única e você é valioso. Feche seus olhos. Não se distraia. Deus colocou você aqui numa família espiritual abençoada. Você aqui é incondicionalmente aceito. Deus lhe deu um dom para cumprir uma missão. E você é singularmente significativo. Porque todas as respostas que você precisa para você estão em Cristo. E eu quero te dizer nesta noite, algo que Deus colocou no meu coração. Não pense que você é uma aberração. Não pense que você foi um erro. Se você viveu até hoje com Satanás colocando isso na sua mente, eu digo que você é isso aqui, o que o Salmo falou. Que Deus te criou, Ele te teceu no ventre da sua mãe. E a palavra diz que ainda que o seu pai e sua mãe te rejeitem, o Pai Celestial não te rejeita, Ele te aceita. E você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te escolheu. Deus te formou. Ele te fez de forma especial. Pare e se veja como aquele que Deus colocou a mão. Envolveu lá você no ventre. Foi te formando de forma muito especial. E o Senhor diz: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Você é querido. Você é querida. Não é o mundo que diz quem você é. Sou eu que digo que você é meu escolhido.